Bom dia galera, meu nome é Rogério, está no ar mais uma videoaula e a videoaula de hoje é um oferecimento da Multipainel, que gentilmente me cedeu essa lousa de vidro magnética e personalizada para elaborar as minhas novas videoaulas. Então, se você tem uma escola, tem uma empresa e precisa melhorar a qualidade das suas aulas e apresentações, clica nesse multipainel aqui que você vai ser redirecionado para o canal do YouTube deles. E lá vocês vão encontrar lousas magnéticas personalizadas como a minha, com marca d'água, luminoso. Então são vários os modelos de lousas da Multipainel e com certeza uma delas se enquadra no seu modelo de negócio. Então, com as lousas da Multipainel, suas aulas e apresentações se tornarão verdadeiros shows. A aula de hoje é sobre a doença articular degenerativa, que vocês conhecem como artrite e artrose, ou vocês podem chamá-la também de osteoartrite ou osteoartrose, tanto faz. Mas a gente tem que entender que isso é chamado de doença articular degenerativa. Vamos entender por que ela tem esse nome. Antes de entender por que ela tem esse nome, a gente tem que entender como que funciona uma articulação normal. Então, o que é uma articulação? Então, se você não sabe muito bem o que é uma articulação, clica aqui nesse videozinho, que ele é sobre a estrutura e o funcionamento das suas articulações. Vendo esse vídeo vai dar para você ter uma ideia melhor de como funcionam as suas articulações, certo? Então, basicamente, as articulações são um ponto de junção entre os ossos, certo? Isso permite mobilidade no seu corpo. Então, os pontos móveis do seu corpo são as articulações. Então, a gente vai comparar isso aqui, ó, com um motor, certo? Por quê? Porque dentro do motor eu tenho peças móveis que ficam girando lá dentro, certo? E essas peças móveis não podem ter contato entre si. Por quê? Porque é tudo metal ali dentro, certo? Então, o que você precisa? Você precisa ter um óleo lubrificante. Então, em todo motor tem um óleo para evitar o atrito das peças móveis de metal, porque se essas peças móveis de metal entrarem em contato, esse motor vai fundir, beleza? Sua articulação funciona da mesma forma. Por quê? Isso aqui é uma peça móvel, isso aqui é uma articulação. Então, o que eu tenho na articulação? Eu tenho dois ossos, certo? E entre esses dois ossos, eu tenho essa estrutura azul, que é chamada cartilagem articular, beleza? E entre essas duas cartilagens, eu tenho um líquido lubrificante, que é chamado líquido sinovial, certo? Então as articulações, elas fazem movimentos, elas rolam entre si. E a estrutura que vai ter contato ali na articulação, basicamente é a cartilagem articular. Então você tem esse líquido sinovial, que é um lubrificante, para evitar o atrito entre essas cartilagens. Porque se houver atrito, vai haver desgaste prematuro e aí vai haver doenças das articulações. Então, basicamente, a artrite e a artrose, os problemas que vão ocorrer pela artrite e pela artrose serão pelo desgaste das cartilagens articulares. Então, tudo que a gente está observando aqui, ó, é o desgaste da cartilagem articular, beleza? Então, é a primeira coisa que a gente tem que observar. Então, se a gente verificar uma articulação normal, ó, ela tem um bom espaço entre os dois ossos, que é a articulação, e ela possui uma cartilagem articular saudável. Se você comparar esse espaço articular da articulação normal de uma articulação com artrite, você verifica que na articulação com artrite há diminuição do espaço articular, certo? Por quê? Porque houve desgaste da cartilagem. É só comparar as duas aqui, ó. Isso aqui você compara no raio-x simples, tá? Não precisa ser um exame como tomografia, ressonância, nada disso. No raio-x simples você já consegue ver isso, beleza? Então eu consigo ver que houve desgaste da cartilagem porque diminuiu o espaço articular. Então é a primeira coisa que você tem que verificar numa articulação com artrite, redução do espaço articular. Segundo, essa cartilagem, ela serve para quê? Principalmente para absorver impactos lá nas articulações, certo? E evitar os atritos ósseos aqui. Então os dois ossos não entram em contato direto, por quê? Porque tem a cartilagem. Nesse caso, se houve desgaste, o que acontece?
ela não tem a capacidade mais de absorver impacto como tinha antes. E aí eu vou começar a ter impacto sobre os ossos aqui, certo? Esse impacto sobre os ossos vai gerar uma inflamação nesse osso que fica embaixo da cartilagem. Esse osso que fica embaixo da cartilagem é chamado osso subcondral. Ele tem esse nome porque condral vem de cartilagem, né? Condro significa cartilagem, sub significa o que está abaixo. Então o osso subcondral começa a inflamar. Ó, inflamou, artrite, certo? E pela inflamação do osso subcondral, a gente começa a ter a formação dessas estruturas nas margens da articulação, ó, que vocês não veem no normal. Ó. Na articulação com artrite vocês veem. Essa estrutura é chamada osteófito, famoso bico de papagaio, certo? Então as três coisas que a gente observa numa articulação com artrite são diminuição do espaço articular, porque desgastou a cartilagem, e desgastando a cartilagem eu tenho maior impacto nos ossos, e isso gera uma inflamação do osso subcondral, certo? E inflamando o osso subcondral eu vou começar a ter a formação dos osteófitos, que são os bicos de papagaio. Então essas são as três coisas que vocês veem numa articulação com artrite: redução do espaço articular, inflamação do osso subcondral e formação de osteófitos, certo? Isso caracteriza a artrite. Quando a artrite evoluir, ela vai se tornar uma artrose. OZ, não OSE, certo? Isso aqui significa degeneração, certo? Olha isso. Então isso significa degeneração, certo? Nesse caso eu tive uma inflamação no processo inicial e aqui no processo final eu já tenho degeneração, onde eu tenho a perda progressiva do espaço articular, diminuindo aqui a capacidade das suas articulações de fazerem movimentos, certo? Então nesse caso aqui da artrose, principalmente, a dor e a rigidez nas articulações já são coisas bastante visíveis, certo? Então a pessoa sente bastante dor e principalmente de manhã as articulações ficam mais duras, principalmente mão e joelho, certo? Então fica tudo bem durinho assim. Por quê? Porque eu tive uma redução maior, quase uma perda do espaço articular, porque a cartilagem aqui praticamente não existe mais, inflama mais o osso subcondral, vai doer mais, e aí eu vou ter mais formação de osteófitos. Esses osteófitos que são formados são tentativas do seu osso de aumentar sua área de superfície. Por quê? Porque quem absorvia os impactos na articulação saudável era a cartilagem. Nesse caso, como eu não tenho mais cartilagem, o osso tenta expandir para absorver os impactos. Só que quando eu tiver impacto de osso com osso, isso é altamente dolorido, que é o que caracteriza as dores da artrose. Então, basicamente, na artrose a gente tem o quê? Perda do espaço articular, né? Uma maior inflamação subcondral e os osteófitos que ficam cada vez maiores e batendo um osso no outro. Então esses osteófitos que se formam geram o impacto entre os dois ossos e isso é muito dolorido. E é nesses casos onde a pessoa tem artrose que é necessária a colocação de uma prótese. A prótese é um substituto artificial dessa articulação que tem artrose. Então tira essa articulação fora e coloca uma articulação de titânio ou aço inox. E o titânio ou aço inox não pertence ao seu corpo, portanto não vai doer, não vai ter impactos ali, certo? E aí acaba o problema da dor e da rigidez, beleza? Então é somente nesses casos de artroses que são indicadas as próteses, beleza, galera? Então é isso que eu tinha que falar para vocês sobre as artrites e as artroses, beleza? Espero que essa aula tenha ajudado vocês e você tenha gostado dela. Se você gostou, dá aquele joinha básico aqui embaixo, que esse joinha ajuda a divulgar o vídeo e mais pessoas vão assistir essa aula que eu estou fazendo. Inscreva-se aí no meu canal do YouTube, que aí você vai receber todas as minhas atualizações em vídeo diretamente no seu e-mail e no seu feed de inscrições do YouTube. Curte minha página do Face, facebook.com/Anatomia Fácil com Rogério Gozzi, que por lá você recebe também todas as minhas atualizações,
curte aí também a página da Multipainel que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. E não se esqueça, se você tem problemas sérios com farmacologia e bioquímica, inscreva-se no canal do Fernando Mafra, Escola de Ciências da Vida, que ele publica as melhores aulas de farmacologia e bioquímica do YouTube. Então, se você tem problemas sérios com farmacologia e bioquímica, seus problemas acabaram porque as aulas dele são ótimas. Beleza, galera? Muito obrigado pela paciência, pela colaboração, por assistir esse vídeo e até as próximas aulas. Fui!